Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha amamentação, como que foi, como que tá sendo, nada mais que um relato de amamentação. Só que antes eu vou começar mostrando uma coisa que eu queria ter mostrado no vídeo anterior, mas eu não lembrei de mostrar, então eu vou estar mostrando nesse. O vídeo anterior, para quem não assistiu, é o meu relato de parto. Se quiser ver, é o último vídeo que eu postei, um antes desse. E é isso. Agora eu vou mostrar uma coisa. Isso! Tcharam! Vou virar que não cabe. A árvore da vida da neném. Então, quando eu fui ganhar ela, eles fizeram essa árvore aqui. Essa árvore da vida com a placenta, com o nome dela, com o dia que ela nasceu, o horário, o local. Aí não dá pra ler. Tá bem pequenininho, então tá dando pra ler. O tipo de parto foi parto normal. O peso, 3,834 gramas. A altura, né, 48 centímetros e meio. Colocou o nome da médica, o pediatra, as enfermeiras que participou, o nome da mãe, o nome do pai, o nome dela, Giovana. E é isso, gente. Então, esse aqui eu queria ter mostrado e não mostrei. Então, aqui foi a placenta, minha placenta, né, que ela tava. E é isso. Muito lindo, maravilhoso. Bom, agora eu vou dar a introdução ao vídeo. Eu vou começar a falar desde o comecinho, né? Desde quando eu estava lá na maternidade ainda. Eu saí da sala de parto e fui direto a amamentar ela. Tipo, eu nem cheguei a descansar, porque assim, no meu primeiro parto, primeiro eu descansei, eu dormi e tal, mas dessa vez não. Dessa vez eu não descansei, eu cheguei depois da sala do parto, sentei na cadeira e taquei ela no peito. Primeiro, porque ela estava varada de fome, meu marido segurava ela ficava assim com a boquinha, sabe, tentando mamar nele. Só que não era possível, né? A enfermeira falava pra ele: acalma ela, pai, acalma ela. E nada de acalmar, né? Eu comecei a amamentar por quê? Por dois motivos. Porque ela estava varada de fome. Segundo, porque eu tive muito medo dela perder peso, igual foi a minha primeira filha. Eu vou comparar um relato com o outro, né? Pra poder ver a diferença de uma pra outra, porque tem uma diferença muito grande entre as duas menininhas. A minha primeira filha, ela teve muita dificuldade para amamentar, para ela mamar. Por quê? Ela mais chorava do que mamava. E já nessa pira, achando que agora ia ser mesma coisa, eu peguei e falei pro meu marido: eu não quero nem saber. Dessa vez eu não vou sofrer para amamentar. E que eu ia comprar fórmula, ó a cabeça. Que eu ia comprar fórmula porque eu não queria ver ela perdendo peso, né, a neném de agora perdendo peso igual foi a primeira, porque eu sofri muito para amamentar, ela demorou muito para pegar peso, então eu meio que não queria passar por esse sofrimento de novo. Aí vem aquela coisa, eu não sei se ela não conseguia mamar ou se eu que ficava muito nervosa. Na verdade, eram os dois pontos que eu vou falar aí também no decorrer do vídeo. Então, eu não quis passar por isso de novo, né, da neném perder peso. Por isso que eu sempre tava ali, cada chorinho da neném, eu tacava o peito na boca. Cada chorinho, peito na boca, peito na boca. Porque a minha primeira filha, ela perdeu bastante peso, mas tava no padrão, né, no padrão deles perder, porque eles nascem inchadinhos e eles desincham. Só que eu não queria que ela perdesse tanto quanto foi o da primeira. E na noite, que eu estava sozinha, meu marido não estava lá, essa neném começou a chorar. Chorar, 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 não parava. E eu tentando fazer o mesmo procedimento, sempre o peito na boca, peito na boca, peito na boca, peito na boca. Achando, né, que era fome e tal, essas coisas do tipo. E nada. Eu andava com ela, eu ficava em pé, eu ninava e não dava de mamar. Nada dela parar. Nada de parar de chorar. Logo em seguida, a barriga dela começou a fazer uns barulhinhos, sabe? Eu falei, pum, é isso. Ela tá com gases e não tá conseguindo soltar e tá doendo a barriguinha dela. Falei, é isso. Porque ela nasceu varada de fome, nasceu já grudando no peito. E ela não quer aceitar o peito? Estranho, então acho que é isso. Só que, como ela tava chorando muito, o que que aconteceu? A enfermeira entrou na sala.
né, por conta do neném chorando, eles vão lá ver o que tá acontecendo. Ela foi lá e entrou. Aí, o que que as enfermeiras faz? Tudo pra elas é mamar. Neném quer mamar, neném quer mamar, neném quer mamar, né? E o meu medo era esse, um dos receios que eu tive da enfermeira querer que a gente amamenta na frente delas, né? Ela sempre perguntava primeiro, filha, primeiro. Não, segundo. Então elas meio que não ligou muito pra isso. Mas aí dessa vez essa enfermeira ela falou, ah, o que tá acontecendo? Eu falei, eu acho que ela tá com gases. É porque a barriga dela tá fazendo uns barulhinhos. E ela não quer mamar. Daí ela falou assim, coloca ela no peito. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu fico muito nervosa quando eles falam pra fazer. E o que aconteceu? Ela não quis, né? Continuou não querendo e se retorcia, encolhia as perninhas. Aí essa enfermeira tentou acalmar ela e nada de acalmar, né? E nessa de tentar forçar ela a pegar o peito, meio que machucou, né? Acabou machucando meu peito e eu ficar muito nervosa, aí deu uma machucadinha. Aí, como a enfermeira não se acalmava nem com o peito e nem com ela, né, tentando acalmar a neném, ela foi lá e chamou o pediatra pra ver, né, o que tava acontecendo. E a hora que o pediatra chegou, a neném já tinha se acalmado, né? Acho que ela tinha soltado alguns gases ali, uns punzinhos e se acalmou, então deu uma aliviada. E no dia seguinte, ali na maternidade mesmo, eu não tinha ido embora ainda, eu percebi que o leite começou a descer. Porque a neném dava golada, né? Não era aquelas goladinhas pequenininha do colostro, era uma goladona. Então, e nessa hora eu fiquei muito feliz, né? Porque eu vi que eu tava tendo leite, tava produzindo leite. E na minha primeira filha eu achava que eu não tinha leite, né? Porque ela não mamava de jeito nenhum. Aí, meio que eu fiquei triste também, porque o peito tava muito dolorido. Demais, demais. Tipo, ai, tô tendo leite, maravilha, vou amamentar, mas o peito dolorido. Ou seja, não é uma amamentação gostosa, né? Se é sofrido pra gente, é dolorido pra gente, não é gostoso. Fica estranho, fica ruim, amamentar de uma forma dolorosa não é legal, né? Então, por conta disso, aí eu meio que fiquei triste, né? Sempre vinha uma enfermeira falando se estava tudo certo. Ah, tá tudo certo, ela tá mamando, não sei o quê. Eu falava, sim, tá tudo certo, tá mamando. E realmente, ela estava mamando, e muito. Porém, eu estava sentindo muita dor. Mas eu não falava, né? Eu não falava porque eu tinha esse receio deles vir e apertar o meu peito, igual foi na minha primeira filha. Eles vinham e ficavam apertando. Ah, é assim, é assada, é não sei o quê. Apertava, ver se saía leite, apertava. Ai, como era horrível aquilo, gente, mas ficou dolorido. Aí eu fiquei com esse receio, tipo, o peito já tá dolorido, eles iam querer apertar. Eu falei, eu não vou. Não, eu não vou falar que tá ruim pra mim. Porque eles vão querer fazer isso, ver o que eu tô fazendo de errado. Então, se não resolveu da primeira, então eu pensei, não vai resolver agora também. Tentar resolver o problema pra mim. Se na primeira não resolveu, eu pensei, nessa também não vai resolver. E fora que as orientações que eles davam para amamentar eram as mesmas que eu já sabia, eram as mesmas que eu já pesquisava, eram as mesmas que eu procurava na internet, entendeu? Então, já eram as mesmas formas de amamentar. Então, não era nada novo para mim. Então, por isso que eu nem falava nada. Eu falei, eu já sei disso, vem falar o que eu já sei. Né? Eu pensava assim, já sei disso, então não faz sentido eu ficar falando. Aí vem a enfermeira e uma das enfermeiras, né, e fala, na verdade, a médica, a pediatra, né, no dia seguinte eles examinam o bebê e tal, e perguntou, né, como que tá a amamentação, não sei o que, daí eu falei, tá um pouquinho dolorida, alguma coisa assim, eu falei pra médica. Aí, daí a enfermeira falou assim, se tiver fazendo barulhinho, é porque tá errado, mamãe. Eu pensei, nossa, ajudou muito, muito. Eu falei, mas que diacho de barulhinho é esse? Tipo, ajudou muito, né? Então, eu meio que fiquei quieta ali na minha, eu já tava ficando nervosa de verdade. Tipo assim, na maternidade foi tranquilo, esse pós-parto, digamos assim, né? Esses dias, Depois que eu ganhei neném, foi tranquilo, compensação ao primeiro. O primeiro eu fiquei muito tensa, muito nervosa, mexeu muito com a minha cabeça, então aí dessa vez foi mais tranquilo, mas aí eu já tava começando a ficar nervosa, a ficar tensa, enfim. Aí chega a hora deles pesar a neném, né, como a médica vai examinar e tal, e dar o banho, né, no dia seguinte, eles já vão lá e pesa. E quando pesou, olha,
Olha, ela nasceu com 3,834 kg e pesou, no dia seguinte, 3,665 kg, ou seja, ela perdeu 170 gramas, mais ou menos. Nossa, eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus do céu. Ela não perdeu tanto peso igual foi a minha primeira perdeu muito, e continuou perdendo, né. Tem um relato também aqui que eu falo da amamentação, da minha primeira filha. 70 gramas, eu falei: "Meu Deus do céu, eu consegui". Não fazer ela perder tanto peso. Claro que ela ajudou muito, né, por ser gulosa, por ela ser muito gulosa, acabou que ajudando, né. E aquilo também, cada chorinho, peito. Eu não esperava ninguém me vir falar pra me dar o peito. Só que mesmo o leite descendo, né, conforme vai passando o tempo, vai descendo mais leite ainda, eu falei para o meu marido: "Compra a fórmula, compra a fórmula". Por quê? Porque eu estava com o peito muito dolorido, e eu falei: "Eu não dá pra mim ficar dando de mamar pra ela com o peito desse jeito, eu vou enquanto o leite não desce, assim, o suficiente pra tirar com a bombinha", que tipo assim, estava descendo leite, mas não era o suficiente pra tirar com bombinha. Aí, enquanto o leite não desce o suficiente, eu vou intercalando com a fórmula. Enquanto o peito vai dando uma saradinha, eu vou dando a fórmula, aí depois eu dou o peito, sabe. Porém, olha que maravilha, eu só dei fórmula pra ela 2 vezes. Eu acho que no dia, foi um dia só que eu fiz isso, e no dia eu dei 2 vezes. Foi de noite, acho. Não sei, não lembro agora, mas foi em um dia, eu dei 2 vezes. Ela bebeu aí um pouquinho, não bebeu muito também, que como ela mamava, então não conseguia beber muito. Depois o leite começou a transbordar, né, começou a vir aquele monte de leite. Aí o que que eu fazia? Eu pegava e tirava com a bombinha, né, e aí já dava pra tirar com a bombinha. Eu descartei a fórmula, ou seja, perdeu dinheiro na fórmula. Mas não importa, né, porque o mais importante era eu conseguir amamentar. Comecei a tirar leite com a bombinha, tirar leite com a bombinha, tirar leite com a bombinha, e dava pra ela, né. Só que ela não sabia pegar na mamadeira direito, sabe, ela não pegava na mamadeira direito. Naquela chuquinha pequenininha, aquela mamadeirinha, mesmo sendo pequenininha, ela não conseguia chupar, tipo, ela mais que chupar, mais caía fora do que ela bebia. Daí eu falei: "Não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo". Aí eu pensei: "Olha, mesmo o peito doendo, eu vou ter que insistir, porque eu não tenho condição de ficar tirando leite do peito, tentando dar pra ela e ela não beber, jogar mais fora do que beber. Não adianta nada. Então eu vou insistir no peito e vamos ver o que vai dar". Porque a mamadeira foi sem sucesso, né. Inclusive eu também tentei dar chupeta pra ela, né, tipo assim, em relação a facilitar a minha vida, porque a minha primeira filha também, ela me deu bastante trabalho. Eu achei que essa ia dar bastante trabalho, só que foi o reverso. Não deu. Nó, ela é um amorzinho. Você tá vendo todo esse tempo que eu tô gravando vídeo? Tá lá dormindo. Mas daqui a pouco acorda, porque eu tô sentindo o peito já, encher. Eu calculo assim, sabe, quando eu vejo que ela tá na hora dela acordar, porque o peito começa a encher, começa a ficar duro, começa a doer, então tá na hora dela acordar, na hora de mamar. E como o peito estava muito ferido, né, assim, machucado, eu comecei a usar aquelas rosquinhas de fraldinha de pano, sabe, fraldinha de pano de boca do neném. Eu fazia as rosquinhas e colocava no peito, né, pra poder, não colar com o sutiã e machucar mais ainda. Aí fazia as rosquinhas pra poder ir levando a vida e tacava o peito na boca. Doendo, chegava a encolher as pernas assim, mas tacando o peito na boca dela. Enfim, aí passou 3 dias, né, desde o nascimento, e nesse dia eu já estava em casa. Ela foi fazer exame do pezinho. Na verdade, o exame do pezinho é com 48 horas de vida. Porém, no dia que nós estávamos no hospital, estava tendo muito parto, então acabaram que liberaram a gente mais cedo, antes das 48 horas, ou umas 2 horas antes. Só que o exame do pezinho é feito só depois de 48. Então eles liberaram a gente, falou pra voltar no dia seguinte, pra poder fazer o exame do pezinho, né, pra poder liberar leito pra outras pessoas que estava tendo neném. E eu procurei deixar a barriguinha dela bem cheinha, pra quando chegar lá, ela não querer mamar. E eu não tenha que dar o peito pra ela na frente das pessoas e não conseguir amamentar, né, ter aquela tensão. Aí a médica perguntou, né, as pessoas perguntaram: "Ai, tá tudo bem com a neném?". "Sim". "Aí com você?". "Sim, tudo", né, falei que tá tudo bem e tal. Só que ficou um bichinho na minha cabeça falando pra me dizer o contrário, que não estava tudo bem com a amamentação. Eu falei pra pediatra que eu estava com o peito meio ferido e estava com umas bolinhas, mas na verdade eu não sei se era bolinha, acho que não era não.
A moça que ia fazer o exame do pezinho perguntou se eu queria fazer o exame do pezinho com ela amamentando, ou queria que eu segurasse ela. E eu com medo, né, tirar o peito ali pra fora, poder amamentar e travar o leite, doer pra caramba. Eu falei, não, pode segurar. Falei pra segurar. Só que aí ela ficou insistindo em falar pra amamentar, que ela falou assim, que ela gosta de mamar pra criança, porque faz com que a criança sofra menos, porque é um teste dolorido, né? Porque eles furam o pezinho do neném pra poder sair o sangue, poder pôr lá no papelzinho e tal. Posso fazer isso pra poder dar uma anestesiada na dor do bebê. Aí eu peguei e falei, ah, tá bom, né? Daí a médica falou, ah, melhor, assim a gente já vê essas bolinhas. Ela falou, ó, Fete, eu vou passar uma pomada pra você, tá bom? Que as mães falam que é muito boa, ajuda muito. Daí eu pensei, ah, já sei, é Lalonina, né? A pomadinha Lalonina. Inclusive, eu usei na minha primeira filha e não resolveu nada. Só que mesmo assim, eu fui lá e falei pro marido comprar também, né? Mesmo, eu falei, ah, vou tentar de novo, né? Vai que. Já que ela falou que as mães falou que é muito boa, então eu vou tentar de novo. Enfim, aí eu fui lá dar mamar pra ela, né? Aí a moça lá falou que ia fazer o teste de pezinho. Você quer que ajuda? Aí eu falei, sim, né? Mas já pensando, ah, vai ser a mesma coisa de sempre. Mesma coisa. Vou lá esmagar meu peito e ver se sai leite, que não sei o que, e não vai resolver nada. Aí o que ela fez, né? Foi lá, deixa eu ver se tem como. Olha o tamanho dos peitos. Tô falando que tá na hora dela acordar. Tá apertando já o vestido. Então, ela pegou, era esse peito aqui. Ela pegou, segurou assim a areola, apertou. E antes disso, deixa eu falar. Eu falei que a neném não abria muita boca, porque aí acabava me machucando. Já colocando a culpa na neném, a louca. Porque eu falei, ela tem a boquinha pequenininha, ela não abre bem a boca, daí meio que só pega o bico do peito, não pega uma boa parte da areola. Daí acaba me machucando. Eles nem tinham o que eu falei, porque acho que isso não tem nada a ver, né? Enfim, voltando. Aí ela pegou, apertou assim minha areola. E tava o peito cheio, 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 né? Quando ela tava o leite descendo, aí o peito enche muito rápido. Apertou. Aí a neném veio, colocou a neném aqui, a neném automaticamente abriu a boca. Ela falou, espera ela abrir bem a boca, né? Que eu falei que ela abre pouquinho. Aí esperou abrir minha boca, da outra enfermeira, foi lá e socou a boquinha dela no peito. E ela ficou segurando aqui, a moça do pezinho. Ficou segurando. Daí ela falou pra mim, tá doendo? E sabe o que eu falei? Não. Gente do céu, não tava doendo nada. Eu não sei o que tinha na mão daquela mulher. Ela conseguiu fazer o que ninguém fez no primeiro parto, na primeira filha minha. Ela conseguiu fazer com que eu não sentisse a dor. Falei, gente, o peito dolorido e eu não tava sentindo nada. Como isso é possível? É mão de fada? Eu pensei, nossa, é mão de fada? Enfim, dela segurando, ela pegou e falou, segura aqui. Aí eu peguei e fui fazer assim, ó. Fazer isso aqui. Ela falou, não, em C. Só que o C dela, presta atenção, é isso aqui, ó. Isso. E o que me ensinaram? Tem que ser assim. Na minha primeira filha. Aí eu apertava assim, né? Assim, o peito. E a areola vinha pra frente com o bico do peito, né? E isso aqui me queimava. Foi assim que eu aprendi. Uma das técnicas, tá? Não é a única. Uma das técnicas que eu aprendi foi assim. Com essa mão aqui mesmo. Não foi nem essa, né? Essa mão mesmo, segurei aqui. Enquanto ela segurava a neném. Enquanto ela falou pra eu segurar a neném, eu segurei a neném aqui. E ia com o peito aqui. Sabe? Apertando assim, ó. A areola. Segurando assim. Bem perto do bico do peito. Não foi longe, foi bem perto do bico do peito. Apertando a areola assim. Todos que eu conheci, inclusive os que eu vi na internet, os que eu pesquisava, os que o povo falava, né, fazia aquele discurso de como eu amamentava, nenhum funcionou. E com isso, eu fiquei sentindo dor para amamentar na minha primeira filha até uns 3 meses. Uns 3 meses, eu sentia muita dor, sabe? Teve uma hora que eu peguei e larguei a mão, falei, é assim, né? Não existe amamentação perfeita, é assim. Porque eu achava que não tinha solução, né? Era aquilo e ponto. E, inclusive, na minha primeira filha, a enfermeira falou assim, como que eu tô amamentando? Fui mostrar pra ela, né, peguei a neném, eu coloquei ela assim, ó, sentadinha no meu colo, e fui colocar ela aqui, assim, né, de frente assim com o peito. Ela falou, não, não é assim. E foi um jeito que a pediatra da minha primeira filha ensinou
falou que não, falou assim, não precisa você dar de mamar só assim com o bebê deitado. Não precisa, tem outras formas. Você pode fazer com o bebê deitado assim, tipo assim, no braço do sofá, você coloca o bebê fica deitado, você pode dar uma de mamar assim, ou você pode dar de mamar sentadinho, bebê sentado no seu colo, com a boquinha. Enfim, eu vou fazer isso do jeito que ela falou. Ela falou, não, não é assim. É assim. E falou pra eu colocar neném no colo. Aí ela pegou e foi lá. Ai, apertou meu peito. Ah, leite você tem. Aí ela perguntou se doía. Eu falei, ah, fica por uns 15 minutos doendo. Eu pensei, gente, agora hoje eu vejo. 15 minutos é praticamente a mamada da criança. Eu falei, ah, fica por uns 15 minutos doendo, depois passa. Olha que absurdo. Tipo assim, quer dizer que eu ficava sentindo dor por 15 minutos, pra depois, tipo assim, o peito meio que dava uma anestesiada ali, se acostumava com a dor. E eu achava que era normal. Aí, o que que ela fez? Ficou me olhando com cara de tacho quando eu falei isso, que o peito ficava doendo por uns 15 minutos. Ficou assim. Depois foi lá, mudou de assunto e foi falar outra coisa. Tipo, não me ajudou em nada, sabe? Por isso que eu fiquei nessa pira, assim, de que se eu falasse também, eles não iam me ajudar em nada. Porque já não me ajudou no primeiro, quem dirá no segundo. Só que essa mulher, não. Essa daí, ó, filé, chuchuzinho. Deu, ó, na hora ali, não senti nada. Eu até fiquei feliz, eu saí de lá com ela grudada no peito, assim, toda felizona, né? Com ela grudada no peito, sem dor. Daí eu falei, ai, em casa vai voltar tudo de novo. As dor. Tem um ponto, sabe o que eu percebi entre as duas meninas? É que quando a neném nasce, eles nascem com sujeirinha, né, do parto, né, aquelas coisinha branca e tal. O que que eles fazem? O neném nasce, eles fazem a limpezinha do neném, o ouvido, o narizinho, né, eles limpam tudo. E a minha primeira filha, ficou uma sujeirinha no nariz dela, não deu pra tirar tudo essa sujeirinha. E eu acho que isso que meio que atrapalhou o desenvolvimento da amamentação. Inclusive, eles me davam uma seringuinha pequenininha de 1 ml e o soro, pra mim, sempre tá fazendo lavagem no nariz da neném. Porque sempre que ela ia mamar, o que que acontecia? Ela tentava mamar e chorava, chorava. Daí, por isso que eu falava, eu acho que eu não tenho leite, eu acho que eu não tenho leite. Eu achava que eu tinha pouco leite, não era o suficiente pra ela. E a sujeirinha do nariz. Já essa, não. Essa ficou com o nariz limpinho. Não tinha nada. Então, eu acho que isso ajudou ela querer bem o peito, querer mamar bem, né? Porque, como eu falei, ela nasceu muito gulosa. Então, acho que isso ajudou bastante. E vou mostrar a pomada, né? Que eu falei da pomada, mas eu não mostrei qual que é. Então, essa daqui, ó, é Lalonina, só que é a roxinha. É a roxinha. E a que eu usei da minha primeira filha é rosa. Qual a diferença dessas duas? Que essa é internacional. E a rosinha é brasileira. Inclusive, eu fiquei com tanta raiva daquela pomada que eu joguei fora. E diz aqui, hidrata, alivia e previne fissuras mamilares. É seguro para mamãe, bebê, não é necessário remover antes da amamentação. 100% natural e hipoalergênica. Enfim, eles falam que essa daqui não precisa lavar para o bebê mamar. Já a rosinha precisa lavar, assim, precisa dar uma limpada, tirar o excesso, assim, pelo menos do peito. Não dá direto na boca do neném. Aí, eu comecei a usar essa daqui. Inclusive, ela é um pouquinho mais cara. É um pouquinho mais cara do que a outra. A outra era 44, essa aqui foi 60 e alguma coisa. Que a farmacêutica falou que é muito boa, ela já usou, não sei se era conversa de vendedor e tal, mas ela falou que é muito boa e não sei o que, blá, blá. Eu falei pro meu marido, pegue essa, né? Aí o que que eu fazia? Eu passava ela, que ela dava ela é como um anestésico pro peito, sabe? O peito fica machucadinho, ela dá uma aliviada na dor. Você acaba de dar uma de mamar, fica meio dolorido. Aí você vai lá, passa, dá aquele gelinho dela, tipo, dá um alívio, ai, que gostoso, sabe? Tipo assim, chegando em casa, eu comecei a fazer o jeito que ela ensinou, né? A moça lá do pezinho, exame do pezinho, do teste do pezinho. Eu comecei a fazer, falei, vamos lá. Pensava assim, ai, tem que dar certo. Pegava, segurava o peito do jeito que ela ensinou. E assim, ela ensinou, falou pra ficar segurando enquanto a neném mama. Quando a gente vai amamentando. Aí, e eu fiz assim, daí, pá, coloquei a boquinha. Aí, tipo assim, gente, eu aprendi. Eu aprendi a dar de mamar certo. Gente, a dor, assim, ó, sumiu pra amamentar. Sumiu.
Tipo assim, eu sinto uma dorzinha, assim, às vezes no comecinho, aí depois passa, sabe? Passa. É assim por segundos, tipo 5 segundos. Ou então, quando o peito tá muito cheio, também dói, né? Dói o peito quando tá muito cheio. Aí o que que acontece? Ah, esvazio um pouco, né? Pra poder dar de mamar. Porque não tem condição, dói muito, né? Tirando isso, né? Essa dorzinha de 5 segundos no início e o peito cheio, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo ótimo. Na primeira consulta de 7 dias, eu já fui com mais segurança, sabe? Eu tava conseguindo amamentar. Aí o meu receio era ela perder peso. O da minha primeira filha, ela perdeu muito peso. Nasceu a primeira com 3 kg 290 gramas. Chegou na primeira consulta, 7 dias depois, com 2 kg e 600 gramas. Quase chorei de desespero, sabe? Foi aí que eu comecei a introduzir fórmula, que eu não tava dando fórmula até então. Aí foi aí que eu comecei a introduzir fórmula, falei pra médica que eu queria dar fórmula, porque, né, não tinha condição daquilo, e, enfim. Aí, dessa aqui, ela saiu da maternidade com 3,605 kg, 6,65 kg. 6,665 gramas. Chegando lá, ela tava com 3,835 gramas. Ou seja, ela recuperou o peso de nascimento na primeira consulta. Porque é isso que eles esperam, né? A criança recuperar o peso do nascimento. E ela recuperou. Eu falei, gente, meu Deus, que sucesso! Que sucesso! Ai, parece coisa besta que eu tô falando aqui, tá? Mas pra quem é meio tantã assim, é uma vitória, tá? É uma vitória. Dar só leite do peito e neném ganhar peso? Putz, olha. E ela recuperou o peso do nascimento, né? Como é o esperado, ou então próximo ao peso do nascimento. Eu fiquei tão feliz, falei, gente. Daí a médica falou: ah, tem alguma dúvida? Eu falei, não. Era só isso mesmo, né? Eu tinha um receio dela não ganhar peso. Ela falou, não, está ótimo, ganhou super bem, que não sei o quê. E falou assim: quanto tempo você tá amamentando? Eu falei, ah, não passa de 3 horas. Por quê? Porque ela é um reloginho, sabe? Dá 3 horas, ela acorda. Tanto de dia como à noite. De dia ela permanece um pouquinho mais acordada, sabe? Mas à noite é um reloginho. Ela dormiu, conta 3 horas, assim, é de 2 a 3 horas. Ela acorda. Eu vou lá, dou o mamazinho dela, troco a fralda. Eu coloco ela acordada no berço, acordada. E vou pra minha cama. O que que acontece? Ela dorme sozinha. Ela vai lá, dorme sozinha, também durmo, depois ela acorda. Depois... Gente, é de 3 em 3 horas. Por isso que eu falei, ah, não passa de 3 horas. Acordou. Acordou essa criança. Acordou esse neném. É um reloginho, né? Como eu falei. A minha primeira não, sabe? A minha primeira, eu tinha que colocar o celular pra despertar, né? Como ela tava perdendo muito peso, eu falei, não, eu vou, né? Tem que dar um jeito nisso. E eu sempre colocava o celular pra despertar. Tanto de dia como à noite. Porque ela só dormia. Ela só dormia e não mamava, não queria saber de mamar. Aí o que que acontecia? Eu colocava o celular pra despertar, pra ela poder mamar, né? Pra ela não perder peso mais, porque já tava perdendo. E era assim, eu tinha que tirar a roupinha dela, tinha que deixar ela sem roupinha, insistir pra ela mamar, pegar no peito. E essa aqui não, 3 em 3 horas a bichinha acorda. Agora, por exemplo, deu umas 3 horas e ela já acordou, ela ficou dormindo por umas 3 horas. Essa não contou nem colheira, vocês tá vendo, ó? É cansativo? É, mas, tipo assim, só pelo fato dela acordar de 3 em 3 horas, eu consigo dormir 3 horas seguidas. Daí eu vou lá, fico em torno aí de 20 minutos a 30 minutos dando mamar, né, trocando fralda. Vou lá e durmo de novo. Depois repete o mesmo processo. Só teve um dia que deu cólica nela, né, deu gases nela. Aí ela deu um pouquinho de trabalho. Mas fora isso, foi tranquilo. E é isso, gente. Hoje faz 12 dias de vida dela. E eu amamentando com muita tranquilidade, sem dor. E nutrindo, né? Nutrindo, alimentando ela. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem, ative o sininho para receber notificações quando chegar o vídeo novo. E até o próximo vídeo.